Olá, graça e paz, tudo bem? Mulheres de Nova Iguaçu, distrito de Nova Iguaçu. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar com você nesse momento, esse momento que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem guardado a nossa casa e tem nos protegido. Eu quero deixar uma mensagem para você que está no livro de Mateus, Mateus 15, a partir do versículo 21, até o versículo 28, conta a história de uma mãe. E eu quero falar um pouquinho dessa história. Deus falou muito ao meu coração através desse texto. Esse texto, ele revela uma comunicação entre uma mãe que está precisando da cura para o filho e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, o Senhor das nossas almas, o Senhor que sabe de todas as dores que estamos passando. Então, nesse período de isolamento, nós estamos próximos aos nossos familiares. E toda proximidade gera o quê? Intimidade. Toda intimidade tem tem o ônus e o bônus, não é assim? Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros e respeitar os seus limites. Porém, quando nós estamos num ambiente saudável, com tudo certinho, fica mais fácil, do que quando está tudo escasso, as pessoas não podem sair na rua, algumas pessoas estão morrendo, os familiares estão de luto. Isso mexe com o nosso psicológico, o nosso emocional pode sim ser abalado por esses momentos. Então, o que nós temos que fazer? Renovar nossa mente, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. E ver aqui o exemplo dessa mulher. Eu tenho 3 pontos que eu quero falar para você, que são importantíssimos nesse texto, que fala muito ao meu coração e vai falar no seu coração. Vamos para o número 1 desse texto. Primeira coisa que me chama a atenção está no versículo 22, que diz assim: E eis que uma mulher cananeia que vinha daquelas regiões clamava ao Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, primeiramente, esse texto, ela fala Senhor, ela se coloca como serva. Naquela época, o senhor daquela época era César, Então, ninguém podia ter um outro senhor ali. E ela estava dizendo que o Senhor Jesus Cristo era o seu Senhor, colocando-se no lugar de serva. Então, primeira lição, seja serva do Senhor. Independente da situação, independente de como está a tua casa, mulher, independente da situação dos seus filhos, continue sendo serva do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher não conhecia de fato, você o conhece. Essa mulher, ela não caminhava com ele, hoje você caminha. Então nós temos que ver o lado bom desse isolamento e começar a proclamar novas boas dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Primeiro, eu preciso cuidar de mim, porque sabe a história da máscara, Primeiro eu coloco a máscara em mim, depois na criança, não é isso? Eu tinha essa dificuldade de entender quando eu entrava no avião com meu filho e a aeromoça falava, em caso de emergência, ou alguma... nem vamos falar, primeiro você põe a máscara em você e depois na criança. Então eu preciso estar bem. E para que eu esteja bem, eu preciso ter o quê? Um contato direto com o meu Senhor. O meu Senhor e Salvador. E essa mulher aqui, a primeira lição que ela nos mostra é que ela começa a gritar: Senhor, tem compaixão de mim. Procure o Senhor. É Ele que vai ter compaixão de você. Então o texto diz que ela clamava. Olha que maravilha. Tem alguns textos que falam gritava, Depende. O meu está dizendo clamava. Então eu quero usar essa fala e vou dizer: clame ao Senhor, serva do Altíssimo, porque Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai cuidar da tua casa, do teu marido e principalmente de você. Amém? Você vai viver a promessa de Deus. Você crê nisso? Então, a partir desse momento, una a sua fé com a minha fé e vamos crendo que a nossa casa está debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho que me colocar como serva. Amém? Primeiro ponto. O segundo ponto que me chama a atenção, vamos andar um pouquinho mais. Eu amo esse texto. Eu sei que para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou tentar ser bem rápida. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois clamando atrás de nós, pois vem clamando atrás de nós. Então aquela mulher, ela vinha gritando atrás de Jesus, E os discípulos ali, super mega educados, Vai, se despede dessa mulher porque ela tá gritando, clamando, e eles naquele momento não queriam ser reconhecidos ali pelo povo. Mas, no 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Ela, porém, veio e o adorou. Então, segunda lição, seja serva. Primeira lição, seja serva. E segunda lição, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, independente se Ele está te respondendo ou não. Adore ao Senhor se as coisas estão acontecendo ou não. E detalhe, vamos abrir aqui um parênteses. Não é porque você não está vendo acontecer que Deus não está agindo. Amém? Então, continue servindo e adorando ao Senhor. Servindo e adorando ao Senhor. Amém? Eu vou servir e eu vou adorar. Serva obediente e mulher que adora. Mulher que profetiza. Mulher que cuida. Mulher que ama. Mulher que sabe quem é o nosso Deus. Você conhece o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então não desanima, continua clamando e servindo ao Senhor. Servindo e clamando ao Senhor. Então ela diz, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porém, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, né? Ela diz o quê? Que a filha dela está endemoniada, certo? E Jesus vai falar de pão para ela. Ela não disse que a filha estava sem comer. Ela pede o quê? Que ele liberte a sua filha de demônios, de espíritos malignos. E Jesus vem falar de pão, né? E aí, quando Jesus diz isso, me traz o quê? A reflexão que Jesus estava falando do pão espiritual. Nossa casa precisa ter pão espiritual. A nossa despensa, ela não pode só ser cheia de feijão e de arroz, mas ela precisa ter oração, jejum, busca, testemunho, fidelidade, servir ao Senhor. Né? Lembra quando Josué perguntou ao povo, e aí, o que vocês querem? Vocês vão servir a Deus? Eu escolho servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, ele coloca ali uns critérios, uns princípios para servir a Deus, com integridade, com fidelidade. Né? Deixando os deuses do passado, deixando os deuses dos seus pais. Ele põe lá quando ele chama o povo para conversar. Aquele contexto também é muito bom e fala muito ao meu coração. Mas vamos voltar para a mulher. Então, Jesus está dizendo o que para ela? Que falta alimento espiritual. Ela pede libertação espiritual, os demônios, espírito, não é? E Jesus fala de quê? De pão, de comida. E que pão é esse? É o pão espiritual. É o pão da vida eterna que estava faltando. Então não permita que na sua casa falte o pão. Mas pelo contrário, mulher, lute para que na sua casa tenha pão e tenha o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então, o texto que é maravilhoso está dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Tem todo um histórico aqui teológico que fala sobre essa parte, mas eu vou direto para a mensagem, que a gente não tem muito tempo, por conta de vídeo e tudo. Então vamos pular aqui para o 27, que já diz assim, ela contudo replicou, sim, Senhor. Gente, olha só, ela se colocou como serva e ela continuou como serva, mesmo Jesus não dando a resposta que ela queria, mesmo as coisas não sendo do jeito que ela quer, ela permaneceu servindo e com fidelidade. Olha o que essa mulher responde, quantas vezes nós precisamos responder isso ao Senhor, para que a nossa casa tenha um alimento espiritual. 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, ela reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, como Senhor Criador, né? O dono de todas as coisas. Ela está dizendo assim, ó, eu sei que eu sou de um outro povo, né? E aquele contexto para os discípulos, ela está dizendo, eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem você é. Você já imaginou você olhar para Jesus e falar, eu sei quem você é, Jesus, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor está vivendo tudo isso na minha vida junto comigo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. E isso é conhecer. Ela sabia quem ele era, né? E aí o texto no 28 diz, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Terceiro ponto. Quando você permanece fiel, Jesus te dá o direito da escolha, de dizer como que você quer que seja a sua casa. Então, primeira lição daqui, os 3 pontos, né, assim, que dá pra gente refletir bastante. Primeira coisa, eu preciso ser serva do Senhor. Eu preciso ser serva do nosso Deus. Eu sou serva do nosso Deus. Segundo, eu preciso adorar o Senhor, independente do tempo, independente da história. E o terceiro ponto, o Senhor olha pro meu coração e atende os meus desejos.
Jesus disse para essa mulher, eu vou ler de novo o 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Às vezes é uma atitude nossa e nós podemos curar toda a nossa casa. Os nossos filhos podem ser curados, sim, através da nossa fé, através da nossa experiência com Deus. Quem teve a experiência foi a mulher, mas quem teve a cura foi a filha. Essa herança espiritual, ela cabe a você clamar, né, e acreditar e confiar. Então continue sendo serva. Adore ao nosso Deus, adore ao Senhor com todas as suas forças, independente da situação. E terceiro, Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai atender o desejo do seu coração. Permaneça fiel, não desista. Vamos juntos em oração, em jejum e em testemunho. Nós precisamos contar as boas novas, levar as boas novas. Seja um pouco paciente dentro de casa. Ame mais, cuide mais. E se você precisar falar, minha irmã, fale com a fala da fé, a voz da fé. O Senhor Jesus, Ele responde o coração cheio de fé, né? Confessou com a boca, creu com o coração, assim será. Marcos 11, 23, um dos versículos preferidos. Eu amo esse versículo. E eu quero dizer também para você que nesse período de isolamento, eu sei que alguns homens estão vivendo também momentos difíceis, né? Não só a gente. Alguns homens. Eu sei também que os filhos estão vivendo momentos difíceis. Não estão podendo estudar direito, tá toda essa situação. Então, se a gente passar a olhar o outro com um olhar de dentro, sabe? O meu olhar para a situação do outro, nós vamos ser pessoas melhores, tá? Nós temos que olhar o outro como seres espirituais. Nós não somos desse mundo. Nós temos um momento aqui nesse mundo, né? Como diz lá em Tiago, nós somos uma neblina que vem por um instante e logo se dissipa. Mas nós somos seres espirituais, eternos. Nós vamos voltar para Ele em nome de Jesus. Então passe, assim, alguns momentos meditando nisso. E eu quero ir para o Pai. Então, o que me afasta dessa promessa? O que me tira da graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Faça uma autoavaliação. Nós precisamos olhar para o outro com um olhar de empatia espiritual, acreditando que a única coisa que eu posso levar para a glória é a minha família. Imaginou? Né? A gente não pode levar mais nada. Mas já imaginou o seu marido, os seus filhos, os seus netos sendo salvos? Então isso é uma promessa maravilhosa, né? E nós podemos ver isso. Sim, nós podemos ver isso no céu. Não desista, continue lutando. E se você precisar de ajuda, procure alguém para te ajudar. Se você acha que esse momento você não está sabendo lidar com tantas cobranças e situações, não fique de boca fechada. Procure ajuda, tá? Juntas somos fortes em nome de Jesus. Hoje eu coloquei aqui os botos, eu tô morrendo de saudade de colocar os botos, os nossos lenços, né? Nossas encharpes, ai. Mas enfim, tudo isso vai passar. Nós vamos confiar no nosso Senhor, tá? Quinta-feira eu uso preto contra a violência feminina. Não fique calada, denuncie se for preciso. Confie no Senhor, Ele está ao seu lado, tá? Mas também faça a sua parte. Seja uma pessoa mais amorosa. Vamos dar testemunhos e viver a glória de Deus. Minhas queridas, saudade de vocês. Gente, e olha, eu amo a voz. Beijo, Federação de Mulheres. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.